A paz esteja com todos. Meu nome é Miguel. Sou um discípulo de Emanuel, Justiça Nossa. Bem-vindos ao quadro. Todos podem perguntar. Número 11. Parte 12. Terceira pergunta. Por que a força do pecado é a lei? Esta é uma grande pergunta e difícil, e devemos tomar muito cuidado para responder. Há grandes probabilidades da tradução estar equivocada. Antes de responder, vamos fazer uma pesquisa, com diversos textos sobre a lei do Criador, na primeira e segunda aliança, e assim todos nós teremos nosso conhecimento aumentado sobre as leis do Criador e seu filho Emanuel, Justiça Nossa. Vamos começar com a profecia no livro de Salmos. Salmo 45, verso 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. O Messias disse que veio a este mundo pela justiça. João 9, verso 39. Então revelou Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Para os que não sabem, ele está falando que veio a este mundo para trazer a luz do conhecimento que conduz à vida eterna. Próximo verso. João 12, verso 50. Pai, sei que teu mandamento é a vida eterna. Mateus 5, verso 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. O Messias também disse que as escrituras dos profetas não podem ser anuladas. João 10, verso 35. Lembrando a todos que o Salvador é o nosso sumo sacerdote eterno constituído na ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Também é importante lembrar o que o profeta Malaquias disse em seu livro de profecia. Malaquias 2, verso 7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Agora vamos ver qual é a condição que o Messias nos deu para permanecer no seu amor. João 15, verso 10. Se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Vamos ouvir Davi, um homem segundo o coração de Deus falando sobre a lei. Salmo 119, verso 105. Graças a seus preceitos tenho entendimento, por isso detesto todos os caminhos da mentira. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Fiz um juramento e o confirmo. Obedecerei às tuas justas ordenanças. Agora vamos ouvir a palavra do sábio Salomão. Eclesiastes 8, verso 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Provérbios 29, verso 16. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Agora vamos ver o que diz nosso mensageiro, Shaul, conhecido como Paulo. Romanos 7, verso 12. A lei é santa, justa e boa. Ouça mais. Gálatas 3, verso 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Novamente ouvindo Shaul, conhecido como Paulo. 1 Timóteo 1, verso 7. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém faz uso dela legitimamente. Agora vamos ouvir o texto que deu origem a esta pergunta. 1 Coríntios 15, verso 55. Porquanto, o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Irmãos e irmãs, agora que temos este conhecimento sobre os mandamentos do Criador e seu Filho, e dos benefícios que eles trazem aos seus praticantes, é certo acreditar que o mandamento é a força do pecado? Visto que o mandamento é a vida eterna, assim o Salvador nos disse em João 12, verso 50. Pai, sei que teu mandamento é a vida eterna. Eu particularmente entendo que isto é um contrassenso. Acreditar que o mandamento é a força do pecado é a mesma coisa que acreditar que a força da injustiça é a justiça e a força da mentira é a verdade. O meu conhecimento e a minha fé me dizem que a força do pecado é a mentira. A desobediência,
a idolatria, a soberba, o amor fingido, a fé fingida e tudo que é maligno. A força da justiça é amar a Deus e guardar seus mandamentos. Lembrando os irmãos que o Messias disse em João 14, verso 15: Quem me ama guardará meus mandamentos. João 14, verso 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele, e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai, que me enviou. Para terminar, vamos mostrar a recompensa daqueles que não conhecem o Evangelho e nem obedecem. Segunda carta para os Tessalonicenses 1, verso 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso para a meditação de todos. Provérbios 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A paz esteja com todos. Amém.